Devoradores de cérebro e fãs de Hannibal Lecter, eu sou Matheus Tiamati e no episódio de hoje do D12Cast eu vou falar 10 fatos sobre os Devoradores de Mente. Então, se você está empolgado com Baldur's Gate, certamente vai gostar muito desse episódio, tem muita coisa legal ou aterrorizante, né? A primeira informação, um resumo do que são os Devoradores de Mente, conhecido também como Illitides. Eles são uma raça humanoide que tem uma cabeça no formato tipo de um polvo, com 4 tentáculos. Eles utilizam esses 4 tentáculos para prender uma pessoa e extrair o cérebro dela. Eles devoram, eles se alimentam de cérebros. Já começa bem sinistra a coisa. Ao extrair o cérebro da vítima ainda viva, eles não só se alimentam desse cérebro, mas eles também absorvem as memórias da pessoa, aprendendo mais sobre ela. Esses seres tirânicos ainda possuem poderes psionicos, mentais e uma consciência coletiva. A sociedade dele funciona em torno de uma consciência coletiva, quase como insetos. Então, tendo poderes psionicos, uma consciência coletiva e sendo malignos, a gente já entende por que eles são vilões. E eles estão sempre articulando planos mirabolantes e maneiras de subjugar outros povos, outras raças. Eles já escravizaram diversos povos, como os Greenlock e os Quatoa, que são raças humanoides de D&D, mas os principais inimigos dos Illitides são os Githzerai e os Githyanki, que também são raças de D&D, se odeiam entre si, mas quando se trata de ter um inimigo em comum, como os Illitides, eles chegam a se unir. Os Illitides são apresentados em 2 contextos, ou possuindo impérios espaciais e subjugando várias raças em vários mundos, ou vivendo no subterrâneo ou Underdark de Forgotten Realms, que é um dos mundos de D&D. Este mundo de alta fantasia medieval é o mesmo, por exemplo, onde se passou o filme recente de D&D, Honra entre Rebeldes. Seja qual for a versão, eles são sempre malignos, terríveis e o inimigo de muitos povos. Mas agora a gente vai conhecer umas coisas mais bizarras e estranhas que fazem com que eles sejam os vilões perfeitos para qualquer ambientação. O segundo fato sobre os Devoradores de Mentes é que eles são mestres em artes profanas. Embora muitos deles sejam feiticeiros e trabalhem a magia sendo conjuradores do mais padrão do D&D, eles são especialistas em enxertos. Eles pegam parte do corpo de uma criatura e colocam em outra. Desde enxerto de pele, tirando a pele de alguém e colocando em outro, então quem recebeu consegue se disfarçar melhor, parecendo mais dessa outra raça. Um enxerto que é um tentáculo extrator, que é colocado no lugar do braço de uma pessoa e permite que ela perfure um inimigo e arranque o cérebro dele ou o coração, além de alguns enxertos específicos dos Illitides, como um que alonga o tentáculo que ele já possui, permite ele agarrar e ter uma distância maior ali durante o combate, e outro que ele carrega consigo uma parte do cérebro ancião, que eu já vou explicar o que é, com ele para estender essa questão da ligação mental coletiva que todos eles têm. Seja como for, os enxertos são bizarros. Que os Devoradores de Mente dominavam a arte profana dos enxertos, você não sabia, né? Isso vale a inscrição no canal. Se inscreve aí para continuar acompanhando. Outro fato sobre os Devoradores de Mente é que eles são uma raça exclusiva de D&D. Então, diferente de outras raças e monstros que têm uma influência mitológica, como basilisco, medusa, ou vêm de outras culturas, essa criatura foi criada para esse jogo, foi criada pelo Gary Gygax, que é um dos autores do D&D. E quando eu digo que é uma raça exclusiva, eu quero dizer que ela é uma propriedade intelectual de D&D. Então você pode utilizar as regras de D&D quinta edição, por exemplo, que são licença aberta, mas você não poderia colocar os Illitides como uma raça do seu jogo. Então sempre que sai uma obra que tenha Devoradores de Mente, ou ela pertence à Hasbro, é produzida por ela, ou é autorizada por eles. O mais recente agora é Baldur's Gate, claro. Dentro do D&D, os Devoradores de Mente pertencem a um tipo de monstro que são as aberrações, que elas têm a característica de misturar coisas de fantasia, mas também um pouco de ficção científica e toques de terror também. Uma influência principalmente aí do Cthulhu, do Lovecraft. E o melhor exemplo de aberrações são de fato os Devoradores de Mente. Eles conseguem passar bem essa ideia de misturar fantasia com um pouco de ficção científica, estranha, um pouco de terror, enfim, tudo isso junto. E eu diria que junto com os Mortos-Vivos, que é um tipo de monstro mais tradicional aí para trazer o clima de terror, os Devoradores de Mente são um excelente tipo de vilão. O próximo fato são os poderes psionicos e a relação com outros mundos. Ao longo do tempo, diversas características dos Devoradores de Mente foram sendo desenvolvidas e descritas pelos vários materiais do D&D, mas se sobressaíram 2, que são justamente eles terem poderes psionicos e terem um passado como viajantes planares entre mundos. Nesse contexto de viajantes planares, eles tinham impérios escravocratas e viajavam entre mundos em navios voadores, os nautiloides, que são um tipo de navio bem diferente do que normalmente se encontra em fantasia. Eles têm uma aparência de um caramujo com os tentáculos. Inclusive, esses tentáculos dos nautiloides são usados em batalhas navais para agarrar outros navios voadores. Só que navios mágicos como esse e esse contexto de aventuras espaciais entre mundos
foram desenvolvidas em um outro cenário de D&D, que é Spelljammer. E aí eu entro no próximo fato, que é a relação dos Devoradores de Mente com outras coisas de D&D. Como eu comentei anteriormente, o cenário principal onde os Devoradores de Mente existem, tanto eles quanto Baldur's Gate, é Forgotten Realms. Nesse cenário, os Elitides vivem no Underdark, o subterrâneo, uma região de cavernas imensas, de grande escuridão, onde eles também são escravocratas, mas eles não utilizam os navios voadores e tudo isso. Esse outro contexto de plots e aventuras espaciais, com os Elitides sendo os grandes vilões em navios voadores e tudo mais, foi desenvolvido em um outro cenário, que é o Spelljammer, que há bastante tempo ele não era trabalhado em D&D. Só que a notícia boa, se você está empolgado com o Devoradores de Mente, com Baldur's Gate e tudo isso, é que teve um lançamento recente, há menos de um ano, com material de D&D trazendo o Spelljammer então para a 5ª edição, atualizando o cenário. Tem um vídeo do Gruntar muito bom que ele detalha esse material, os 3 livros e tudo mais, eu vou deixar linkado para vocês na descrição. Falando um pouquinho mais de Spelljammer então, ele é um cenário de fantasia espacial onde os aventureiros viajam pelo espaço, por vários mundos, a bordo de navios mágicos e confrontam grandes impérios malignos. E um desses impérios é formado pelos Devoradores de Mente escravagistas. A estética aqui também é bem diferente, um pouco puxado para a estranheza. Os navios voadores, por exemplo, são sempre uma coisa meio estranha, cada povo utiliza um, então os elfos utilizam um tipo, os Devoradores de Mente, os Nautiloides, como eu comentei, tem alguns navios que parecem mais insetos, enfim, bem variado. Explicando um pouquinho então a relação entre esses dois cenários e esse contexto diferente dos Devoradores de Mente. Se você pegasse um cenário desse, você veria uma abordagem para os Elitides, um contexto específico, e o resto meio que não importaria. Então, se eu pegar Forgotten Realms, eles vivem num Underdark, têm rivalidades e escravizam outros povos ali da região. Se eu pegar Spelljammer, então, os Elitides viajam nos Nautiloides, conquistando vários outros povos em mundos, planos diferentes. Varia um pouco conforme o cenário, mas sempre mantendo alguns conceitos básicos, poderes psionicos, ser uma raça maligna, escravagistas, a mente coletiva e tudo mais. Só que é interessante porque existem alguns pontos em comum entre esses dois cenários. Então, por exemplo, se eu pegar Forgotten Realms, cronologicamente é mais recente, mas os Elitides que vivem no Underdark se lembram de um passado místico, um passado glorioso, quando eles tinham impérios galácticos e conquistavam vários povos. Inclusive, alguns materiais se foi colocado mais taxativamente. A revolta de um dos povos que eles dominavam levou à ruína desses impérios que existiam dos Elitides no passado. Mas embora esses dois sejam os principais cenários que abordam essa raça maligna, não são somente eles. Inclusive, em Forgotten Realms, quando eu digo que eles lembram desse passado místico, quando eles tinham impérios galácticos, não há muitos detalhes, eles não lembram detalhadamente, isso teria ocorrido há muito tempo, mas é citado que teria um livro que descreve detalhadamente esses acontecimentos. E onde está esse livro? Em Sigil, que é uma cidade de Planescape, que é um outro cenário de D&D. Também um cenário de fantasia espacial, mas ao invés de navios voadores mágicos, existe uma cidade central no multiverso que tem vários portais. Então é importante a gente saber que não é à toa que Baldur's Gate escolheu essa raça como vilã, como inimigo, porque ela é muito desenvolvida, apreciada e trabalhada ao longo de várias publicações e vários cenários ao longo do tempo. Agora eu vou falar da origem dos Devoradores de Mente e as inspirações que levaram a criarem essa raça. A aparência dos Devoradores de Mente, o clima um pouco de terror quando eles aparecem, quando são usados, nos faz remeter um pouco às obras do Lovecraft. Lembra um pouco o Cthulhu. Bom, o Gary Gygax, que é um dos criadores de D&D, diz que quando ele inventou os Devoradores de Mente, ele se inspirou na capa de um livro do Brian Lumley. Esse autor escreveu vários livros descrevendo os mitos, então tem essa relação com o universo do Cthulhu do Lovecraft. Então é uma inspiração que não é à toa. Já Ilíada, que é como eles próprios se referem a si mesmos, ao seu povo, seria um tipo de jogo de letras de palavras ali da Ilíada de Homero, ou seja, de Ilíade de Homero. Uma referência bem curiosa. A primeira aparição de O Devorador de Mentes foi em 75, na revista Strategic Review, no volume 1, que é uma predecessora aí da revista Dragon. Ao longo do tempo, diversas aventuras, módulos, suplementos, livros variados de publicações de D&D detalharam mais os Elitides, desenvolveram várias questões deles, mas existem 2 livros principalmente que consolidaram as informações, e é justamente esse o próximo tópico. Os Devoradores de Mente então foram sendo desenvolvidos em várias publicações de RPG ao longo do tempo. As 2 principais obras que eu citei, a primeira é The Ilíada, de 98, que é do Bruce Cordell, que é quando esse autor pegou as várias informações que existiam em livros variados e dispersos e compilou isso em uma única publicação, inclusive revisando muitas questões. Havia informações conflitantes, uma hora um suplemento dizia uma coisa, uma aventura dizia outra, enfim. A partir desse livro, existiu uma fonte principal de informações sobre os Devoradores de Mente. Já em 2005 saiu Lords of Madness, na 3ª edição do D&D, e esse livro, embora ele não seja especificamente sobre os Devoradores de Mente, ele trata de aberrações, esse tipo de criatura que eu falei antes. Uma das mais desenvolvidas, eles têm um capítulo especificamente para os Elitides. E muita informação boa tem ali, algumas bem grotescas e estranhas. E agora eu vou começar a trazer umas informações bem loucas para vocês.
O próximo fato é sobre a biologia e a reprodução dos devoradores de mente. Dentro de cada cidade dos devoradores de mente, existe no centro um cérebro ancião, ou Elder Brain, que é um tipo de piscina salgada com restos de cérebro de vários devoradores de mente, de vários Elitides que morreram. Esse cérebro ancião, inclusive, é o responsável por essa consciência coletiva que eles têm. Os Elitides não podem se afastar muito desse cérebro ancião, das cidades, senão eles perdem essa conexão e troca de mente deles. E esse cérebro ancião tem uma relação com a reprodução deles, E esse cérebro ancião tem uma relação com a reprodução deles, eu já vou entrar um pouquinho mais nisso. Um Elitide vive em média 120 anos, um pouco mais de 100, então um pouco mais do que um humano, e ao longo da vida ele desova de 2 a 3 vezes. Eles são primordialmente anfíbios e de fato eles desovam cada vez cerca de 1000 ovos, são jogados nessa piscina, no Elder Brain. Uma vez que os ovos eclodem, por mais ou menos 10 anos os girinos vão se desenvolvendo, sendo inclusive alimentados por alguns cuidadores, é tipo um berçário ali meio estranho mesmo. Só que no fundo dessa piscina salgada está o Elder Brain, que vai devorando, vai consumindo esses girinos. Uma vez que tenha se desenvolvido ao longo de uma década aí na piscina salgada e não tenha sido consumido pelo Elder Brain, um girino já maduro ele pode passar pela seromorfose, que é quando os devoradores de mente inserem ele pela narina, pelos olhos ou pelo ouvido de humanoides e ele passa a se tornar um tipo de hospedeiro. Mais ou menos uma semana ou 10 dias, esse hospedeiro vai consumindo a massa cinzenta, ou seja, o cérebro dessa criatura, e aí sim, passado esse tempo, está criado então um Elitide, que tem esse corpo humanoide, mas a cabeça nesse formato com tentáculo, pois a massa cinzenta foi devorada e essa criatura já não existe mais. Isso é muito creepy, muito bom para uma raça de vilões, né? Agora eu vou falar sobre a sociedade dos devoradores de mente. Pensando nas cidades, elas têm entre algumas centenas e até 2000, um pouco mais habitantes. Como eles são escravocratas, tem uma grande quantidade de escravizados aí, chega a ter 2 para cada habitante Elitide na cidade. No centro de cada uma delas tem o Elder Brain, o cérebro ancião que eu já expliquei para vocês, mas o ponto que eu vou acrescentar aqui é que os devoradores de mente, eles não acham ruim que o seu cérebro venha a ser colocado na piscina salgada, que venha a ser composto ali pelo Elder Brain. Então, quando o devorador de mentes morre, o cérebro dele é retirado em um tipo de ritual, uma cerimônia, e jogado, então colocado para o Elder Brain. Vai passar a fazer parte dessa massa encefálica comunitária ali deles, e para eles isso é uma grande honra estar contribuindo com a comunidade. Por fim, quando eles fazem missões fora das suas cidades, os devoradores de mente se organizam em pequenos grupos, tipo um grupo de aventureiros, que eles chamam de Inquisição, então são inquisições que fazem várias missões para fora, e quando uma aquisição não é o suficiente para lidar com algum problema, alguma missão, algum objetivo, eles organizam expedições maiores que são chamados de cultos. A relação dos devoradores de mente com outros povos é muito ruim, como a gente já comentou, eles são muito egoístas e escravizam a maioria deles. Os principais povos que são inimigos deles são 2 que têm a mesma origem. No passado, um povo que era dominado por eles se libertou com o líder deles, que é o Gith, e deu origem a 2 povos, os Githzerai e os Githyanki. Essas são 2 raças jogáveis de D&D. Os Githyanki são um povo bélico, forjam bastante armas e têm uma tendência militar bem acentuada. Eles não cultuam exatamente deuses, mas devotam um tipo de rainha elite, que inclusive consome eles quando eles se tornam muito poderosos. Já os Githzerai são mais tranquilos, mais sóbrios, também tem um lado místico, eles costumam ser monges, e eles inclusive organizam expedições para caçar e matar devoradores de mente, que eles chamam de Hakmas, tem um lado místico nessas expedições. Bom, uma vez que eles se libertaram do domínio da escravização dos devoradores de mente, eles se dividiram em 2 povos então, e esses 2 povos se odeiam, eles são rivais entre si. Só que quando se trata de caçar devoradores de mente, eles chegam até a fazer tréguas e se juntar. Tamanho o ódio que eles têm pelos Elitides. Agora eu vou falar de versões variantes dos devoradores de mentes e outros monstros e perigos que podem vir com eles. Provavelmente nem o Baldur's Gate, nem alguma publicação do D&D vai trazer as variantes que eu tenho aqui, elas são de publicações mais antigas, mas de qualquer jeito eu acho bem curiosas, algumas creepy, enfim, tem coisa boa aí. O primeiro monstro é o Golem de Cérebro, ou Brain Golem, que é uma criatura bizarra que é formada por um pedaço, uma parte do cérebro ancião, do Elder Brain,
junto com o cérebro de várias outras criaturas, então forma uma massa corporal de massa encefálica. É uma criatura muito poderosa, mas que raramente é vista, porque ela é uma extensão do corpo do Elder Brain. Ela é a manifestação corporal das atitudes, dos desejos ou daquilo que o Elder Brain quer fazer. Então, quando o Devorador de Mentes vê um golem de cérebro saindo da piscina salgada, ele vê isso como algo místico. Outra criatura é o Alun, ou Alhun, não sei bem, que é um devorador de mentes Lich. E aí a gente tem a ideia do poder dessa criatura. Porque o Lich é o ápice do poder de um morto-vivo, é quando um mago, um feiticeiro, enfim, um conjurador muito poderoso se transforma no morto-vivo. E devoradores de mente já são bons conjuradores, já são muito maléficos. Então a junção dessas duas criaturas poderosas e essencialmente malignas em uma só é isso aí. Por fim, o Devorador de Mentes Tormentor, que saiu aí na quarta edição do D&D, e ele tem principalmente uma característica que eu acho muito poderosa, principalmente para colocar na mesa contra os jogadores, que é a projeção de tentáculos. Ele usa o poder psiônico para fazer com que o ataque de agarrar com os tentáculos dele, que ele usa para extrair o cérebro, seja feita à distância. Então ele consegue agarrar uma criatura e tentar extrair o cérebro dela sem precisar estar numa distância corpo a corpo. Ele consegue fazer isso à distância. Além disso, tem outras versões, tipo um Devorador de Mentes meio vampiro, ou o Neutelide, que é um girino que consegue meio que absorver os outros, se tornar mais poderoso, mas daí no final ele não vai passar pela xenomorfose e acaba saindo da piscina salgada e vira um tipo de predador que percorre o subterrâneo. Enfim, tem muitas criaturas interessantes que são sempre bizarras e sinistras. Uma mente coletiva centralizada em um cérebro ancião, mas um egoísmo exacerbado a ponto de conquistar e escravizar outros povos. Tudo isso faz parte dos Devoradores de Mente, que são uma das raças de vilões mais legais de D&D. Alguma dessas coisas, alguma dessas coisas que eu trouxe talvez apareça em Baldur's Gate ou outras obras que abordem os Devoradores de Mente, mas de qualquer jeito, independentemente disso, é sempre legal saber mais dessa raça maligna que se tornou um ícone, um exemplo do mundo ficcional de D&D. Comenta abaixo qual fato sobre os Devoradores de Mente você não sabia ou gostou mais e compartilhe esse vídeo para algum amigo ou amiga sua que está fascinado com Baldur's Gate, certamente isso vai ser bem útil para eles. Nos vemos no próximo episódio.